Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma leitura do relatório gerencial que a gente costuma fazer todos os domingos. O fundo imobiliário abordado de hoje será o fundo VSLH11, mais conhecido como Versalhes, um fundo recente da gestão Hectare, gestão essa que já tem performado muito bem com o TORD 11, com o HCTR 11 e agora surgiu esse novo fundo aí que parece ser o intermédio de estratégia e de portfólio desses dois fundos já existentes, tá bom? O fundo tem performado muito bem, mesmo que de maneira recente, ele está na sua segunda emissão de cotas, porque ele precisa desse crescimento, então no vídeo de hoje a gente vai abordar esses temas, abordar tanto subscrição quanto portfólio na tela do computador para você, tá bom? Então para aqueles que não me conhecem, meu nome é Vinícius, sou fundador aqui do canal, fundador lá do Instagram também, então conteúdo diário, vale muito a pena acompanhar a gente lá. E aquele merchan básico do dia, né, gente? Se inscreva no canal, ative as notificações, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais aqui nessa plataforma, tá bom? Já deixe seu like também e suas sugestões, tá bom? Agora, para saber mais sobre esse novo fundo imobiliário, toca a vinheta. Pessoal, vamos lá então, já estou com o relatório gerencial aqui aberto para vocês, também com o site Ticker 11 para a gente falar sobre algumas informações e algumas datas da segunda emissão, mas primeiro a gente vem aqui para o Status Invest para falar algumas informações básicas de cotação, tá bom? O fundo fechou ali na sexta-feira em 11,09, tá? Isso representa um PVP de 1,12 e quando a gente fala PVP de fundo de papéis, a gente não acha seguro comprar acima de 1,10, né, gente? Porque nos fundos de papéis, no longo prazo, eles costumam se aproximar, a cotação deles, ao valor patrimonial da cota, porque eles entregam mês a mês já a inflação para o seu acionista, para o seu cotista, diferente dos fundos de tijolos que não entregam a inflação mês a mês, carregam a inflação no imóvel, então na valorização da cota no longo prazo. Então, como no longo prazo os fundos de papéis eles tendem a se aproximar do valor patrimonial, a gente não costuma e não acha prudente comprar acima de 1,10 basicamente. 1,12 do PVP está extremamente caro? Não, não está, mas a gente já começa a ficar com o olho aberto ainda mais que é um fundo recente, está 12% aí acima do valor patrimonial do fundo. Tem 2,29% em caixa, fez aquisição recentemente ali em março e a gente vai falar no relatório para vocês, tá bom? O DI anualizado de 3,72%. Ah, Vinícius, mas é muito pouco esses 3,72%. Gente, observando aqui, eles têm apenas três entregas de rendimentos mensais, né? 3 meses entregando. Então, basicamente, se a gente levar para o paralelo anual, isso vai dar mais de 11% ao ano, 12% ao ano, algo realmente bastante alto. Óbvio que não é garantia nenhuma, mas o fundo aí, ele vem com a ideia de ser um high yield, tá? Com um retorno bastante atrativo. E a gente vai ver isso mais no relatório gerencial. Ó. Em abril, por exemplo, eles entregaram 0,12, né? Algo em torno de 1% ao mês. Isso é bastante alto e a gente vai entender o porquê no portfólio. Aqui no relatório gerencial, a gente começa com algumas informações básicas, né? A gestora é a Hectare, a taxa de administração entre 1 e 0,8% ao ano do PL, isso é em linha com o praticado no mercado, 20% do QCD, o IPCA, mais 4% ao ano de taxa de performance. Vinícius, tu gosta de taxa de performance? Não, não gosto. Mas o fundo da Hectare, os fundos da Hectare, tanto TORD quanto HCTR, já é comum eles terem essa taxa de performance e eles têm performado muito bem. Então, até o presente momento, para mim, não é um incômodo, porque eles têm entregado, então eles merecem, vamos dizer assim, é justo essa atribuição dessa taxa de performance. Então, para mim, não me incomoda por enquanto, tá bom? Aqui alguns comentários do gestor no mês de março. Eles distribuíram 0,12 em abril por cota e referente ao valor patrimonial, isso representa 1,21% ao mês. Então, bastante alto realmente, bastante elevado. Durante o mês de março, eles fizeram a compra, né, o aumento na posição, na verdade, do fundo CRI, de 65% de desconto no preço curva e por isso eles ficaram com caixa de 2,3% ali, que eu falei para vocês no Status Invest, 2,29%. Tá bom? Aqui não vou falar o portfólio atual, porque a gente vai ver mais para baixo portfólio e indexador, tá bom? Aqui, uma DRE básica da gente mostrando que, por enquanto, realmente o fundo é alocado só em CRI, então o resultado vem só de CRIs,
CRIs, tá? Tirando realmente o que ele tem em caixa, o que ele tem em fundos de liquidez. Então hoje o resultado do fundo ele vem majoritariamente, na verdade unicamente, de CRIs, de recebíveis imobiliários, tá bom? Vamos lá, aqui agora é onde que eu queria chegar para vocês, tá? Passo a passo. Primeiro, o fundo tem 2,3% em caixa, 97,7% em CRIs. Então, basicamente, o portfólio do fundo é alocado em dívidas imobiliárias. O fundo é recente, é óbvio, o fundo vai aumentar a alocação, vai aumentar a diversificação, pode investir em equity, pode investir, mas por enquanto a estratégia está única e exclusivamente em CRIs, em dívidas imobiliárias. E aonde está indexado essas dívidas imobiliárias, Vinícius? Bom, basicamente em IPCA. Tá? Os fundos high yield, na verdade, de IGPM, eles têm ali eles estão migrando para fundos indexados, né, para CRIs, na verdade, indexados ao IPCA, porque a gente já viu até aqui, eu já comentei aqui nos vídeos para vocês, que no longo prazo a performance do IPCA com o IGPM tendem a chegar no mesmo lugar, mas com o IGPM tendo uma volatilidade muito maior. Então os fundos, observando também uma oportunidade no IPCA, né, um aumento da inflação aí, do IPCA 15, que é a prévia da inflação, vendo essa oportunidade, eles estão migrando e dando mais robustez ao fundo com uma indexação no IPCA. Tá? Então aqui basicamente 75% é IPCA, com uma taxa de aquisição de 11%, 11,5%. Isso é bastante alto. Essa taxa de aquisição média já nos mostra que a estratégia do fundo tende muito para o high yield, né, que prioriza o retorno em prol das dívidas. Então as dívidas têm um pouco mais risco de crédito, inadimplência, mas tem um retorno também carregando muito maior. CDI 2,3%, irrisório, e IGPM 22,5%. Aqui realmente também é uma boa posição em IGPM, principalmente pela performance do IGPM nos últimos 12 meses, né? Aí mais de 30%. Então, taxa de aquisição de 13,8%, bastante alto, corroborando com a tese high yield, tá bom? Bom, aqui basicamente é algo que não que preocupa, mas que deixa um pouco alerta, né? Porque CRIs da classe subordinada, desculpa aí, pela classe subordinada, carrega um pouco mais de risco. O mezanino ali basicamente é o intermediário entre sênior e subordinado, então 2,2%. Então tem 45,9% de CRIs com classes mais arriscadas, tá? Que seriam crucificadas primeiros, vamos dizer assim. Então, essas CRIs subordinadas em 45,9% não quer dizer que seja ruim, mas é algo que deixa um alerta aí pra gente. Por mais que sênior, que é a mais segura, vamos dizer assim, tem 50% e é algo legal. Pelo menos tem mais sênior do que subordinada por enquanto, mas a subordinada representa muito no PL do fundo, eu vou mostrar para vocês logo a seguir. Tá bom? Aqui, por setor, tá bom? E algo que me chamou bastante atenção, 41,80% no setor corporativo, isso dá uma robustez e uma tranquilidade para o cotista, tá? Porque realmente multipropriedade ali, loteamento, carregam um risco maior por toda a complexidade desse setor e desse segmento de loteamento, de multipropriedade, resorts, em geral, então carrega um risco a mais. Então ter o setor corporativo aí é bastante satisfatório para a gente cotista que procura também um paralelo entre segurança e rentabilidade, tá bom? O que eu queria mostrar para vocês mais aqui embaixo é aquela CRI subordinada que era só 40%, beleza? Tinha sênior em 50%, era mais seguro majoritariamente. Mas esse CRI aqui representa 21%, vou até aumentar aqui para vocês, 21% do PL, tá? E ela é uma CRI subordinada, então representa um risco para o portfólio, ainda mais que é um portfólio novo, vai ser crucificado primeiro, tem uma classe um pouco mais arriscada e representa muito do PL. Tá? É óbvio, fazendo novas emissões que o fundo está fazendo, eu vou mostrar as datas para vocês, o fundo deve diminuir isso, deve aumentar a diversificação, mas é algo para deixar a gente bastante, não preocupado, mas com um sinal aceso, né, de alerta. Basicamente o fundo tem mais IPCA e IGPM, como eu mostrei para vocês, taxas bastante altas de aquisição, tá gente? 23%, 30%, 8% para dar aquela taxa média que eu mostrei para vocês de IPCA 11 e
IGPM 13, tá bom? Aqui ficar ligado também na proporção da razão PMT, que são as parcelas, juro mais amortização, atual e limite, ficar ligado nessa exposição exagerada em alguns ativos, tá bom? O fundo ele é bastante recente, bastante novo, então é algo que se preocupa. As durations relativamente longas, mas é algo que o fundo pode melhorar bastante ainda, algo em torno de 3 anos. Então existem fundos aí que tem duration, né, que tem os vencimentos 4, 5 anos, então é um fundo recente, tem duration de 3 anos, então vamos esperar aí os próximos movimentos e ver como o fundo diversifica a carteira e como ele faz essa relação do portfólio, da carteira, de segurança mais rentabilidade, tá bom? Mas aqui para baixo tem algumas especificações das dívidas imobiliárias de fato, tá? Basicamente o rating das dívidas são tudo B, tá gente? Majoritariamente, algumas não são informadas, outras são B, BRC, outras, mas a maioria é B. O que isso significa? A grosso modo, quanto mais A tiver no rating, na classificação dessa dívida, mais segura ela é. Quando vai puxando para o B, para o C, menos segura ela é, mais em consonância com isso, maior retorno ela vai te entregar. Porque vamos lá, maior segurança, menor retorno. Menor segurança, maior retorno. Então essas dívidas indo para o B, indo para o C, realmente corrobora com aquela tese que a gente falou de um ativo high yield, né? De um fundo imobiliário high yield que prisa e prioriza o retorno em prol das qualidades das dívidas. Tá? Então, resumindo, é um fundo de recebíveis imobiliários, pelo menos por enquanto, totalmente alocado em CRIs. Ele é maior indexado pelo IPCA, vindo atrás aí do IGPM, com taxa de aquisições bastante altas, duration e vencimentos ainda não tão altos, o que acende o alerta, bastante exposição à classe subordinada, o que também deixa um ponto aí a gente ficar ligado, e um CRI subordinado representa 22% do PL, isso também preocupa, mas em consonância com isso o fundo tem performado muito bem, tem uma indexação de IPCA, que eu acredito que vai ter uma performance bastante legal nos próximos meses, pelo menos, e as taxas de aquisições corroborando aí com a tese high yield, tá bom? Essa basicamente é a ideia do fundo, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês a emissão dele e alguns dados. Por quê? O fundo está passando pela segunda emissão e é lógico que o fundo quer crescer. Né, gente? Um fundo, quando ele é pequeno assim, a gente está vendo o Tord, por exemplo, que já tem vídeo aqui no canal, e o fundo Tord faz emissão atrás de emissão, porque é um fundo recente, então para aumentar a base de cotista, para aumentar portfólio, para aumentar a diversificação, o fundo tem que emitir novas cotas para captação de dinheiro, tá bom? E é isso que o VSLH 11 está fazendo também, está na sua segunda emissão. Qual é a data base do fundo? Dia 13/5. Basicamente, deixa eu até conferir aqui para vocês, dia 13/5 vai ser numa quarta-feira, numa quinta-feira, desculpa. Então, quinta-feira, ali dia 13/5, se você dormir do dia 13 para o dia 14 cotista desse fundo, você vai ter direito de preferência nessa emissão, tá bom? E qual que é o direito de preferência? É 100%. Então, o que você faz? Bom, do dia 13 para o dia 5, você dormiu ali com 100 cotas do VSLH 11, tá bom? Você é cotista e você tem 100 cotas. Você pega o 100, multiplica por essa proporção, que é 100 vezes 100. Então você vai ter mais 100 direitos, né? Mais 100 cotas para adquirir nessa emissão. Então é basicamente uma emissão de 1 para 1. A cada cota que você tiver, você vai ter direito a outra cota, tá bom? Quando que é esse direito de preferência? É dia 18/5. Então, dia 18/5, você vai solicitar a sua corretora se você vai querer exercer ou não o direito do fundo imobiliário, dessa emissão. Então, você vai adquirir esse fundo a 10,05 centavos. Isso representa um PVP aí de um pouco mais de 1,02, 1,03. O fundo hoje está em 11,09. Então, por enquanto, tem um acréscimo aí de 10%, um desconto de 10%, então talvez faça valer a pena, caso você já seja cotista desse fundo e esteja acreditando na ideia e na estratégia, tá bom? Você vai conseguir 100 cotas a esse valor, né? Caso você tenha 100 cotas no dia 13. 1 para 1. A cada cota, você vai ter direito a outra. A partir do dia 18/5 até dia 28/5.
você vai poder aí pedir para a sua corretora, solicitar a sua corretora participar dessa emissão. Dia 31/5, último dia de maio, basicamente, você tem que ter o dinheiro nessa conta, porque vai ser liquidado, né? Vai ser debitado da sua conta, então é importante que você tenha para você não pagar nenhuma multa e juros ali. Depois, vamos ter os períodos de sobras. Vinícius, qual que é a proporção do período de sobras? Gente, não tem como, né? Período de sobras é relacionado àquilo que sobrou. Então a gente vai ter que esperar como é que vai ser a adesão dessa emissão, como é que o pessoal vai exercer o direito de preferência, para daí saber realmente qual vai ser o período de sobras do fundo e depois, juntamente com o lote adicional, aqui uma captação máxima de 149.704.000 reais. Tá bom? Esse fundo está na segunda emissão, precisando crescer, precisando aumentar portfólio, então é interessante que ele faça esse movimento, tá bom? Gente, basicamente esse era o vídeo de hoje que eu trouxe para vocês, um novo fundo imobiliário, não é recomendação de compra nem de venda de qualquer ativo que seja, mas aí é mais uma opção da gestão hectare para quem gosta e não é cotista do TOD, do HCTR, queira estudar esse fundo, tem todo esse material aqui informativo para vocês. O fundo está na sua segunda emissão, é um fundo de recebíveis e tem aí um bom caminho para percorrer, para buscar uma diversificação e buscar aí o seu espaço no mercado, tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo de hoje, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais aqui nessa plataforma, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!